contar hoje é de muito tempo atrás. Mas muito tempo atrás mesmo. Coisa de muito tempo atrás. Mais ou menos muito tempo atrás. E essa história ninguém me contou, porque eu tava lá. Essa história conta a história de um menino chamado Tauã. Um menino que morava num reinado tranquilo e calmo, onde tinha um rei que mandava em tudo. E esse menino Tauã, o sonho da vida dele era conhecer o rei pessoalmente. Qualquer coisa que ele fizesse pro rei seria incrivelmente legal. Ele queria ver o rei, falar: "Oi, rei", pegar na mão do rei se possível. Era o sonho da vida dele. E o rei, por sua vez, não tinha filhos. O rei, ele era um homem solitário. Só que o rei gostava muito de crianças. E o rei começou a ficar velhinho. E o rei pensou: quando eu não estiver mais aqui, porque eu for embora com o Papai do Céu, eu vou ter que passar o reinado para alguém. Alguém vai ter que virar rei no meu lugar. E aí, o rei decidiu fazer alguma coisa. Então, o rei mandou o seu soldado ir até o vilarejo e avisar a todas as crianças. Aí então chega o soldado lá no vilarejo e toca aquela buzina lá. O soldado vai à frente e diz: "Povo do reinado, um recado importantíssimo do rei. E o recado é para todas as crianças comparecerem ao castelo, ainda hoje, porque o rei tem uma grande notícia para dar." Aquilo, as crianças começaram a ficar alvoroçadas. Que legal, a gente vai conhecer o castelo, que legal. Mas para o Tauã era algo muito maior, porque o Tauã, o sonho dele era ver o rei de perto. Então o olhar de Tauã brilhou e disse: vovô, eu vou conhecer o rei." E vovô de Tauã disse: "Vá, meu filho, vá conhecê-lo. Vá ser feliz. Mas nunca esqueça, sempre seja você." E Tauã foi. Quando chegou lá, aquele castelo todo bonito, aquelas coisas maravilhosas, aquelas coisas que brilhavam, aqueles soldados todos bem vestidos, quando de repente, todo pomposo, vem de lá pra cá: "Vossa Majestade, o rei." Quando o rei chega perto, aquele alvoroço, aquele furdúncio, o rei diz: "Silêncio!" E todo mundo fica quietinho. O rei então diz: "Crianças do meu reino, eu tenho aqui um saco cheio de semente de flores." Na frente do rei tinha um saco cheio de semente de flores. Aí o rei continuou dizendo: "E eu vou dar a vocês uma missão na qual aquele que melhor se der na missão será o meu sucessor ao reinado. Ou seja, quando eu for me juntar a Papai do Céu, será o novo rei." Aquilo foi uma converseira só. "Oh, como assim? Meu Deus!" E as crianças todas ali animadas. E o rei disse: "Eu vou dar uma semente a cada criança. A criança que melhor cuidar da semente, a criança que melhor plantar a semente e a criança que melhor trazer o fruto da semente aqui, ganhará o troféu de ser o rei do meu reinado." As crianças começaram a ficar endoidadas. E foi aquele negócio, aquela fila gigantesca e todo mundo pegando a sementinha. E Tauã, por sua vez, estava completamente animado, pois ele, além de receber
receber a honra de ver o rei, que era o sonho dele, ele ainda ia poder dar o gostinho de cuidar muito bem de alguma coisa que o rei pediu. E assim todo mundo pega a sua semente. Tauan volta para casa completamente desesperado. Chega em casa contando: vovô, o senhor não sabe? E aí ele conta toda a papagaiada pro avô dele: eu vou plantar a sementinha, vovô, e a sementinha vai nascer. E o rei disse que quem cuidar melhor dela vai ser o novo rei. E vovô, eu tô muito empolgado só para cuidar bem dela. E assim o Tauan fez. Pegou o seu potinho, colocou a terra, colocou esterco, colocou a sementinha e ficou lá esperando a sementinha nascer. Tauan pegava toda hora, ia lá e aguava. O vovô dele dizia: Tauan, não precisa aguar toda hora. Vovô, eu preciso cuidar muito bem dela. Pois bem, passou-se um dia, passou-se 2 dias, passaram-se 3 dias. As crianças na escola, porque criança tem que ir pra escola, né? Comentavam: e aí, sua florzinha nasceu? E aí, sua florzinha nasceu? E todo mundo começou a dizer: ai, a minha começou a soltar o botãozinho. Ai, a minha começou a nascer. Ai, a minha tá crescendo. Tauan, e a sua? A minha eu vou ver hoje. Tauan foi embora pra casa aquele dia desesperado. Ficou sabendo que de todos os amiguinhos estavam nascendo. Quando ele chegou em casa, ele olhou o vasinho dele e nada. Mas ele não desistiu. Ele disse: eu vou insistir, eu vou continuar, uma hora vai dar certo. E ele aguava, e ele cuidava. E ele voltou para a escola no outro dia, e no outro, e no outro. E as crianças todas falando dessa flor que estava nascendo. Tauan chegava em casa e a dele, nada. Quando chegou o dia de levar a flor para o rei, ai, no potinho de Tauan não tinha nascido nada. E ele estava tão triste. Não porque não nasceu. Ele estava muito triste porque ele ia decepcionar o rei. Assim ele dizia. Vovô dele perguntava: Tauan, por que você está tão desanimado? Por que você está tão triste? E ele dizia: vovô, eu não queria ser o rei, não tem problema. Eu só queria alegrar o rei. Eu queria dar-lhe um presente bonito. E no entanto, todo mundo vai levar uma florzinha para ele e eu vou levar um vasinho sem nada. E o vovô dele dizia: olha, Tauan, mas não desanime. Leve, esteja sincero, verdadeiro. Diga a verdade: olha, seu rei não nasceu. E o Tauan assim foi. Quando o Tauan saiu na rua, as crianças com os vasinhos de flores todos bonitos. E o Tauan, quando via uma criança passando para lá, ele escondia a flor para cá. Quando via uma criança passando para cá, ele escondia a flor para cá. E ele não deixava ninguém ver que o vasinho dele estava daquele jeito, que ele estava com vergonha, né? Mas quando chegou no castelo, não teve jeito. As crianças começaram a ver que ele estava escondendo, E de repente chega o rei e diz: crianças, todas venham para cá. Podem começar agora a entregar as suas flores. E aí vem o primeiro menino: Majestade, a minha flor é a mais bonita de todas, para lhe mostrar que se eu for o rei, o seu reino será tão bonito quanto essa flor. O rei: muito bem, muito bem. Próxima criança, vem a segunda criança: Majestade, sinta o cheiro dessa flor. Isso é para lhe mostrar que se eu for o rei, o seu reino será tão cheiroso quanto essa flor. O rei: muito bem, muito bem. E vem a terceira criança: Majestade, veja como a minha flor é resistente. Se eu for o rei, o seu reino será forte, resistente e cheiroso. E o rei: muito bem, muito bem. E assim todas as crianças que vinham arrumavam adjetivos a mais para dizer o quanto a flor deles era maravilhosa. E o rei nas contas disse: tá faltando uma criança ainda. Adivinha quem era? Adivinha quem era? Era Tauan lá no fundo, com o vasinho dele escondido, de vergonha. Mas não teve jeito, ele teve que ir. Quando ele pegou o corredor para ir até o rei, ele estava com o vasinho dele com a mão para trás assim.
as crianças começaram a olhar e falar, ih, não tem nada, ih, não tem nada. E ele escondendo, e ele escondendo. Mas quando ele foi chegando perto do rei, ele foi vendo o rei e ele foi ficando tão envergonhado que quando ele chegou bem pertinho, ele quase aos prantos disse, majestade, me perdoa, eu juro que eu fiz de tudo para nascer a florzinha do senhor. Eu cuidei muito dela, eu aguei todos os dias, eu coloquei terrinha nova, eu cuidei de todas as formas, mas não nasceu, majestade, me perdoa. E entregou o vasinho vazio. E aquilo começou aquela risadaiada das crianças todas. Quando o rei pega o vasinho, Tauan vira de costas e começa a voltar para o seu lugar super triste por ter decepcionado aquela pessoa que ele tanto venerava. Quando de repente o rei diz, aí está o novo rei do meu reinado. E todo mundo, oh, aonde? 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 E ele aponta para Tauan. Aí, Tauan olha e diz, eu? Eu? E o rei diz, é você. Ué? Eu? O rei, é você, rapaz. Mas, eu? O rei, é você, rapaz. Você será o novo rei. E aí vira aquela bagunça toda, aquela discussãozeira, aquele monte de gente falando ao mesmo tempo. As pessoas falam, mas como assim? A minha flor era mais cheirosa. E a outra dizendo, a minha era mais forte. E a outra dizendo, a minha era mais forte, mais cheirosa e mais bonita. E a minha era mais verde. E a minha era isso, e a minha era aquilo. E aquela converseira toda. E o Tauan sem entender nada. E o rei grita, silêncio! E fica um silêncio total. Dava pra ouvir os grilos. E aí alguém lá no fundo grita, majestade, sem querer lhe questionar, mas já lhe questionando. Tantas crianças trouxeram tantas flores bonitas, cheirosas. E o senhor vai dar o reinado a uma criança que nem sequer conseguiu fazer nascer a flor? E o rei disse, sabe por que ele será o novo rei do reinado? Porque naquele saco de sementes que eu distribuí às crianças, só tinham sementes queimadas. E para quem não sabe, semente queimada não nasce nada. Um reino precisa sim ser cheiroso. Um reino precisa sim ser forte. Um reino precisa sim ser vistoso. Mas acima de tudo, um reino precisa de alguém que seja honesto, verdadeiro. E Tauan foi o único menino que colocou a sementinha queimada e cuidou dela, mesmo ela não nascendo. Todos os demais, quando perceberam que não ia nascer, correram, pegaram outra semente e colocaram no lugar. Pois então, Tauan é o novo rei do meu reinado. E foi aquela furdunça, aquela festa, e Tauan ficou tão feliz. Tauan ficou tão feliz, que Tauan foi o melhor rei que existiu naquele reinado. Tão verdadeiro, tão honesto, que nos ensina que a verdade sempre prevalece acima de tudo. Pois bem, espero que tenham gostado, assim como eu gostei de contar a vocês. Então, até a próxima!